Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a delegada Fabiana Senangerami e nós vamos dar início a mais um programa Leis e Bichos. E hoje nós temos uma figura ilustre, meu amigo, Dr. Bruno Lima, que é delegado de polícia e também é deputado estadual. E nós vamos falar sobre um tema que essa semana teve bastante repercussão, porque aconteceu um caso na Zona Leste da capital, que é zoofilia. Dentre outras coisas, porque o Dr. Bruno, como ele é delegado de polícia, então ele é um jurista, entende de leis, e além de tudo é defensor da causa animal, eu poderia ficar com ele assim mais ou menos uma semana aqui conversando. Não vai dar pra gente falar sobre todos os assuntos, então a gente vai dar uma pinceladinha nesse tema. Boa tarde, Dr. Bruno. Boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui na Guardiã. Presença da doutora também, que foi minha última titular do 13DP, antes de eu me afastar, depois da eleição. Então é uma satisfação, espero esclarecer um pouquinho, né, sobre esse tema aí tão debatido nos últimos tempos aí, por situações que aconteceram na televisão, aconteceram um caso agora que nós fizemos e também outros que ensejaram algum tipo de dúvida dos ouvintes. Então, pessoal, só para a gente esclarecer um pouquinho sobre o tema, existe um termo que se chama parafilia. O que significa? Significa que são pessoas que teriam uma espécie de desejo sexual paralelo àquilo que se entende por mais ou menos convencional. Então, por exemplo, necrofilia é uma espécie de parafilia. O que significa? A pessoa gosta de fazer sexo com pessoas mortas. Pigmalismo, que significa a pessoa gosta de fazer sexo com estátuas, com manequins. A gente até vê que tem algumas pessoas que casam com bonecas, né? É uma espécie também. Tem hematofilia, a pessoa que gosta de ter relações sexuais envolvendo sangue humano. Então digamos que são algumas espécies, alguns desejos um pouco convencionais, que não são muito convencionais. E tem uma espécie que nos causa muita estranheza e repulsa, que se chama zoofilia, que na verdade é a prática de sexo com animais. Eu gostaria que o Dr. Bruno explicasse pra gente o que é exatamente isso. O que é zoofilia, Dr. Bruno? Na verdade, nós não temos a capitulação, né, na Lei de Crimes Ambientais de um tipo penal falando zoofilia. Então, ele é enquadrado, né, genericamente como crime de maus tratos também. Infelizmente, né, esse tema ficou para ser debatido atualmente agora, tendo em vista as redes sociais, enfim, a televisão. E as pessoas não têm o conhecimento necessário do que se trata de zoofilia. Então, né, até colegas nossos, né, várias e várias situações, entendem que não tem crime de maus tratos. Então, é uma coisa que tem projetos em Brasília para que, de fato, tenha um tipo penal ali na Lei de Crimes Ambientais, né, de praticar relações ou conjunção carnal com animais, se enquadrar como zoofilia e com uma pena muito maior, né? Infelizmente, a pena hoje do crime de maus tratos ela é muito branda, então todos esses atos bárbaros que vocês acompanham na internet e do próprio Baselau aí que nós fizemos na Zona Leste, ele acaba respondendo com uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, um termo circunstanciado e depois de um processo, né, no juizado especial criminal, acaba pagando uma multa ou algum tipo de prestação de serviço à comunidade. Então, esse caso, eu acompanhei superficialmente, ele aconteceu cerca de mais ou menos 10 dias na região do Tatuapé, não é, Dr. Bruno? Explica pra gente como que vocês foram acionados, como foi descoberto. Conta pra gente como foi esse caso, por favor. Na verdade, é um caso bem ímpar, porque um protetor do Rio de Janeiro, né, que acionou um membro da minha equipe, um assessor nosso, passando todas as imagens, nós descobrimos, né, todos esses fatos bárbaros, porque uma interlocutora que ele tentava aliciar para praticar esses atos, essas conjunções, esses atos libidinosos com os animais, ela acabou denunciando. Qual animal que era? Conta pro pessoal. Era um husky, na verdade. Né? Era dele? É um cachorro dele. Até depois a família antiga do animal entrou em contato conosco, falando que o cachorro era dela, mas era um husky, e ele praticava atos libidinosos com o animal e também fazia com que mulheres praticassem. Então, uma dessas mulheres que não aceitou, ela acabou denunciando para esse protetor do Rio de Janeiro. O protetor do Rio de Janeiro entrou em contato com a nossa equipe e nós começamos a tentar
investigar de onde que saiu, onde ele se encontrava. A investigação partiu de Campinas e veio acabar desaguando aqui na Zona Leste, né? E deu todo aquele tumulto que as pessoas conseguiram acompanhar pelos vídeos. Mas no final, graças a Deus, o animal foi retirado depois de muito sacrifício, muito esforço. E agora está no Instituto da Luísa Mel. Certo, doutor Bruno. Então, esse assunto também veio à voga também recentemente, porque parece que teve uma conversa no último Big Brother entre 2 participantes falando sobre isso. E uma das participantes falou que era normal e gerou muita polêmica também. E trouxe esse assunto à baila, né? O que o senhor pensa sobre isso, sobre esse tipo de conversa, sobre a desinformação das pessoas quanto a isso? Na verdade, nós precisamos largar aquela cultura arcaica de antigamente, né? De que pegar, né, a cabritinha era normal, a galinha era normal. Que acontecia muito no meio rural, onde não tinha mulheres. Inclusive até o nosso próprio, né, representante máximo da nossa política, ele fala abertamente sobre isso, fala que é normal. Só que é um tema que nós não podemos, né, deixar passar mais. Eu assisti o programa, o Big Brother, e vi os 2 participantes lá falando, se o cara quiser ter relação com o animal, ok, é a opção dele. Então, imediatamente, nós fizemos a representação, acionamos tanto a delegacia da região ali, do Big Brother, do estúdio, e também o Ministério Público. E deu certo, porque nós tivemos o feedback, o Ministério Público retornou, e eles já foram intimados, inclusive, para prestar esclarecimentos lá na delegacia. Então, porque estudando um pouco sobre esse assunto, a gente não ouve falar muito. Até porque as pessoas, quem tem essa prática, geralmente tem vergonha, esconde. E também porque não é muito denunciado. Mas você que está nessa causa, por exemplo, o Renzo Angerami, que você conhece, que é o precursor do Lazy Bichos, me contou que nas delegacias que cuidam dessa área, costumam ter muitas denúncias, ou pelo menos insinuações. É um pouco velado. Então, o senhor acredita que isso é muito maior do que possa ser divulgado, do que aparenta ser? Tem muito mais do que a gente imagina? Com certeza. Esse foi um caso, entre milhares de casos que com certeza acontecem, nós temos esse conhecimento, por sorte de uma moça, né, não ter gostado da conversa, enfim, e ter denunciado. E quantos casos acontecem de forma escusa e que não chegam no conhecimento das autoridades, enfim. Mas eu acho que as pessoas estão se conscientizando da necessidade de denunciar. A nossa equipe, por exemplo, ela faz muita atuação na Deep Web, que tem muito conteúdo de zoofilia, enfim, na Deep Web. Então nós temos uma atuação também para levantar os casos. Nós não ficamos só passivamente aguardando as denúncias. Nós também tentamos verificar alguns focos de sites que ficam divulgando conteúdo de zoofilia, e nós estamos esticando, né? Então a minha equipe continua trabalhando e já encontrou vários sites com conteúdos pornográficos envolvendo animais. Então, Bruno, comecei a dar uma olhada nisso e eu achei assustador, porque eu realmente vi isso. Na web tem muitos conteúdos, então a gente tem uma indústria pornográfica da zoofilia. Sim. Então não significa que é só uma história do meio rural. Tem pessoas que não são do meio rural que vivem dessa indústria pornográfica. Inclusive, para minha surpresa, eu vi que alguns países da Europa, como a Alemanha e Dinamarca, existem grupos que defendem a zoofilia, né? Exatamente, né? Nós respeitamos o entendimento, mas não dá para aceitar. O animal é um ser que ele não consegue falar, ele não consegue se defender, e aceitar esse tipo de prática é um absurdo. E a nossa luta, né, a partir desse caso e de outros casos também, mas especificamente desse que ficou bem marcado, porque nós tínhamos ali caracterizado o crime, nós tínhamos áudio, nós tínhamos vídeo, enfim, nós só não colocamos para não chocar a internet. Tentar lutar contra, derrubar, denunciar esses sites, entrar com processo, tentar retirar esse conteúdo e também ter uma situação de conscientização, né? Eu sempre falo, nós delegados, enfim, policiais, nós atuamos diretamente no crime, né? Que aponta ali, é o problema, só que assim, é enxugar gelo, porque você vai atuar, você vai prender, a justiça vai soltar, a lei é fraca, ele vai sair pela porta da frente. Nós temos que conscientizar a população, educar as crianças, né? E criar cidadãos que saibam que isso é errado.
Exatamente, Bruno. Porque eu estava vendo, eles se denominam zoófilos, né? Que eles criam os próprios cachorros, tem cachorros criados para isso, né? Eles defendem uma liberdade sexual. Mas, na verdade, eu entendo que não há liberdade sexual como quando uma das partes não tem capacidade de consentir. E sem contar que os órgãos reprodutores, os órgãos sexuais dos animais, eles não estão aptos a receber o órgão humano. Isso pode gerar uma série de doenças, além de estragos irreversíveis, tanto psicológico como na estrutura orgânica dos animais, correto? Exatamente. Só para te dar um exemplo, nós retiramos esse husky da Zona Leste, nós levamos ele até a delegacia, né, numa caixa de transporte. Quando nós retiramos esse animal de dentro da caixa de transporte, ele é um animal totalmente acuado, abalado psicologicamente, e eu não sei, né, isso aí nós não conseguimos averiguar, infelizmente, mas é um animal muito, como eu posso te dizer, que ele tentava montar nas assessoras. Eu não sei se eles deram tipo, alguma testosterona ou treinamento, mas é um animal que ele não está na normalidade dele natural. Ele tentava sempre subir nas assessoras, nos assessores, então eu falei, não é normal. Entendeu? Então esse animal, por tudo que passou, vai ser difícil ele voltar a ter um estado de naturalidade de um cachorro normal. Então, o que as pessoas precisam entender é o que a gente chama hoje de ciência, não é? Exatamente. Que eles sentem, eles têm dor, sofrem, que eles têm sentimentos, eles não têm um raciocínio como humano, mas eles sentem toda a dor, as dificuldades, tem estresse, tem problemas psicológicos. Exato. Até o caso, né, saindo um pouquinho da questão da zoofilia, até um caso que também viralizou bastante, que foi o caso do TikTok, do aplicativo, onde, né, um bando de imbecis acabavam pegando o rosto dos animais e apertando na farinha, no talco. Patente ali uma situação de maus tratos. Tinha o laudo veterinário falando que é maus tratos, porque tem uma bala psicológica, sem ciência, o animal sente frio, sente fome, sente medo, ele fica receoso. Só que nós precisamos também, né, levar esse conhecimento para a polícia militar, para a polícia civil, para que nós não tenhamos problemas, né? Então, com laudo veterinário, com o cachorro lá na delegacia, o colega libera, entendeu? Então, nós precisamos largar a cultura que maus tratos é bater, é matar, e tem vários tipos de maus tratos que não é só agressão física. Exatamente. Então, olha só, vamos explicar para as pessoas, doutor Bruno. Se eu bater num cão, se eu chutar um cão, se eu deixar ele no frio, ou se eu praticar toda forma de violência sexual com o cachorro, qual o crime? Maus tratos. Qual a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Não é muito triste? Então as pessoas precisam entender que não tem essa gradação e que esse assunto realmente precisa ser discutido para que as pessoas se conscientizem e que realmente as leis que cuidam da defesa animal tenham uma postura mais dura, que é uma das suas bandeiras, não é? Cadeia para maus tratos, e a bandeira também do Leis e Bichos, que é o recrudescimento das leis. Exatamente. Fora toda essa parte de educação que eu falei, nós só vamos ter uma melhora, né, nos casos de maus tratos, que são inúmeros. Nós recebemos mais de 5 mil casos por mês, né? Eu estou aqui, com certeza o celular já está tocando aqui com denúncia, tendo um enrijecimento da legislação. Pelo menos 4 anos para ele ser preso em flagrante, né? Para pelo menos ele pagar uma fiança e já ficar, né? Se ele não tiver ali o dinheiro para uma fiança, ele ficar dormir um diazinho na delegacia ou no presídio. Aí as coisas vão começar. Quando as pessoas levarem a sério, né, que maus tratos a bicho da prisão, a gente vai ter uma alteração nesse cenário caótico que nós estamos vivendo. Então, como você é delegado, eu também, vamos propor aqui para o pessoal uma discussão jurídica, porque direito é legal, né, doutor? Porque não é matemática, a gente pode... aberto, né? E eu vi, estudando essa matéria, eu vi um artigo bastante interessante, que ele falava na legislação que mudou em 2009, que trouxe o termo vulnerabilidade. Então, com a vulnerabilidade, diz o quê? Praticar estupro ou outro ato libidinoso com menor de 14, pena de 8 a 15 anos. Incorre nas mesmas penas quem pratica esses atos de violência sexual contra aqueles que não tenham, que tenham problemas mentais ou não tenham capacidade de discernimento, não tenham capacidade de consentir. Será que não poderia se aplicar para os animais? Porque eles não têm uma capacidade de... Não, com certeza. O que nós não podemos ter ainda é o que a doutora falou, uma legislação que tudo se enquadre num tipo penal que é brando.
Então, Exatamente. desde você deixar o animal sem água no sol, é maus tratos, e até você arrancar a cabeça do cachorro, é verdade. Já peguei vários casos, é triste falar, mas tem. Você arrancar a cabeça do animal é maus tratos, com a mesma pena. Entendeu? Porque o juiz vai aplicar no mínimo. Se não tiver uma majorante, vai 3 meses. Então, não dá. São pesos totalmente diferentes para casos. Porque algumas pessoas usam isso que você falou, na cultura da roça. Mas eu tava vendo, essa cultura, ela é até bem anterior, né? Porque eu tava estudando a mitologia grega, na verdade, mitologia egípcia, na verdade, já remonta à ideia de zoofilia, né? Porque o Minotauro, que é meio homem, meio mulher, é relação de uma relação sexual com uma rainha e um touro, né? A sereia, o tritão, meio corpo, meio homem, na verdade a gente não pensa nisso, mas já remetem a isso. Então a gente tem que parar com essa ideia de cultura, porque na verdade a cultura, ela tem que, por exemplo, a escravidão foi cultura durante um tempo. A gente tem que evoluir. Com certeza. Você pega, por exemplo, a venda de animais. Sim. Nós atravessamos uma turbulência danada na Assembleia com a CPI da venda de animais. Quando será que a sociedade vai estar preparada para a venda ser proibida? Hoje ela não está. E aí o pessoal ficava até bravo comigo. Eu sou contra a venda. Só que assim, as pessoas querem comprar. É verdade. Entendeu? As pessoas querem comprar. Então, sim, várias e várias pessoas me mandam mensagem. Eu queria comprar um cachorro, mas eu queria que fosse num lugar ok, num lugar bacana. É uma evolução cultural. Qual será o momento que nós vamos chegar das pessoas só adotarem animais? Entendeu? É a mesma coisa da questão da zoofilia. Tem que evoluir culturalmente. Não tem jeito, não tem outra saída. Enquanto isso não acontece, a lei tem que dar uma forcinha, né? Exatamente. Enquanto nós não temos essa evolução, que ela é mais lenta, né? Nós temos que ter pelo menos uma legislação que dê uma resposta que a população, ela clama. Que você falar que aquele cachorro, com aqueles vídeos, você vai explicar para a população que não aconteceu, na teoria, nada, é muito difícil. A justiça acaba entrando em descrédito perante a população. Inclusive, tem um caso, acho que o Renzo deve ter comentado com você, ele fez um resgate de um cachorro, foi uma denúncia que o cachorro tinha sido abandonado, era um shih tzu, muito machucado por um veículo, o cachorro estava muito machucado. Aí ele tanto ficou penalizado que acabou adotando uma cachorrinha, ela chama Gambis, hoje. E o que acontece? Ela foi no veterinário, foi levada ao veterinário, e a conclusão que ele chegou, que ela era um cachorro de canil, uma matriz, mas havia desconfiança que os órgãos genitais dela estavam muito machucados e que havia a desconfiança de zoofilia. E, no entanto, quando o Renzo chegava perto dela, a gente percebia que ela tinha medo da voz de homem. Ela ficava apavorada. E demorou muitos dias para que ela começasse a melhorar. Então, para ver que isso é uma coisa que acontece mesmo e está muito mais próximo do que você imagina. Está muito próximo. Tanto que, nesse caso da Zona Leste, nós conversando com vizinhos ali, enfim, ninguém imaginava que aquele cachorro que o indivíduo levava para passear era vítima ali, na teoria de zoofilia. Então, está muito mais próximo. Pode ser o seu vizinho. Está muito próximo. Doutor Bruno, agora, mudando um pouquinho de assunto, mas não muito, nós estamos na Guardiã, que é uma rádio do ABC. Eu queria ressaltar a sua participação aqui no ABC, porque tem sido efetivamente, você tem nos recebido muitas vezes com a sua presença. O senhor tem feito alguns trabalhos em conjunto com o investigador Renzo. Vocês se conhecem há muito tempo? Me conta como surgiu essa parceria. Porque você tem essa ideia de cadeia para maus tratos, ele é o precursor do Leis e Bichos, que tem como um dos projetos também o mesmo que o seu, o recrudescimento das leis. Você também fez alguns trabalhos conjuntos com a Luísa Mel. Então eu tenho percebido que os amantes dessa causa não têm essa rivalidade, tem um objetivo comum e todo mundo está se unindo para isso. E eu tenho visto isso muito forte aqui no ABC. Inclusive, gostaria que você falasse um pouco dos casos que vocês fizeram aqui. Não, com certeza, sim. Eu fico muito feliz, né, de ter policiais, né, que gostam e também que comungam das mesmas ideias que nós comungamos, porque nós abandonamos a causa animal. Não abandonamos, ela evoluiu, né? Eu comento muito com a minha equipe que antes nós tínhamos deputados, representantes, né, da causa animal, que eles não tinham uma atuação incisiva. E quando você pega um delegado, um investigador que vai, que resolve, é tudo que o protetor sempre quis.
Porque ele não sabe se pode pular, se ele não pode pular, se ele pode invadir, se ele pode entrar, o que é maus tratos. Então, tendo pessoas desse gabarito, né, delegados, investigadores, policiais, escrivães, que fazem, é muito importante. Por isso da parceria. Nós fizemos o caso do Weimaraner, nós tivemos um caso de um canil também que nós participamos. Recentemente tivemos o caso agora do Pitbull, que nós pegamos aquele aparato lá que era utilizado para fazer procriação forçada nos animais. Inclusive parecia um aparelho de tortura da Idade Média, né? Parecia um aparelho de tortura da Idade Média. Então, parecido. inclusive a Luísa também tá sempre conosco aqui na região. Então eu fico muito feliz que nós aqui em Santo André temos a quem socorrer. Quem dera fosse todas as delegacias do meio ambiente dessa forma, que não é, infelizmente não é. Não, mas na verdade eu acho que esses exemplos pontuais, isso começa com você, um delegado que foi precursor, o Renzo que está encampando essa causa aqui no ABC, isso são sementinhas, porque é o que a gente está falando, a gente tem que acabar com essas culturas retrógradas e, como diz o ditado chinês, toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Exatamente. Acho que vocês estão sendo precursores nessa... Ainda existe, assim, eu quando vou visitar alguma cidade, até aqui deve ter, assim, eu não conheço especificamente, assim, as ONGs que nós temos aqui, os protetores, mas sempre tem uma rivalidade, uma gosta de um, outra não gosta, mas, gente, eu falo, nós precisamos de união, entendeu? Nós temos muitos casos de maus tratos, nós não temos para onde mandar os animais, então, assim, ao invés de cada um olhar para o seu lado, enfim, daquele do ego, o que eu que fiz... Não, nós estamos fazendo por eles, entendeu? Quando eu vejo um vereador fazendo, um deputado da causa animal fazendo um resgate, eu fico feliz, eu falo, poxa, eu não consegui ir, eu não tive conhecimento desse caso, mas teve outra pessoa que foi e fez. Então eu fico muito feliz. Não é da boca para fora, até tem outras pessoas surgindo também. Tem um rapaz na capital, o Felipe, que faz um trabalho bacana, tem o Renzo aqui, Então assim... Quando nós chegamos nesse nível de ter mais pessoas, é que nós, né, é o que você falou, plantamos uma sementinha e a gente vai colher muito mais. Eu tenho certeza que vários outros policiais civis, militares, guardas civis metropolitanos vão ir por esse caminho também. E sabe o que eu acho legal, Bruno? Que é naquela linha que você falou, que a gente está falando, de a gente quebrar paradigma, quebrar cultura. Para nós que somos policiais, assim, você ainda muito mais novo do que eu, como você disse, né? Eu fui sua chefe durante um pouquinho tempo, né? Eu ainda me considero mais ou menos nova, mas o Bruno é muito mais. Então, o Bruno é uma nova geração. É uma nova geração que vem para quebrar paradigmas. Porque a gente sempre teve, às vezes, uma ideia de uma polícia dura, intransigente, que não cabe mais. E eu sei que o Bruno já ouviu, sei que o Renzo ouve. Pô, tem tanto bandido aí, vai procurar traficante. Nunca ouviu essa frase, doutor Bruno? Nossa, mas sempre, assim, quando eu comecei a fazer, né, os casos de causa animal na delegacia, teve piada, e eu sabia que, de fato, assim, para quebrar, né, toda aquela cultura policial, né, do tira, que abate, enfim, nós tínhamos que começar. Então, nunca me importei, dei o primeiro passo. Hoje, né, graças a Deus, assim, as pessoas vêm admirar e elogiar o trabalho. Pô, você tem feito um trabalho legal para a Polícia Civil na Assembleia, para os animais. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando você sabe onde você quer chegar, né, as pedras no caminho, você usa para construir um caminho bacana. Nunca me importei muito com as críticas, não. Então, eu acho que você e o Renzo são exemplos muito claros, né? Porque o Renzo já é bem mais antigo que você, mas trabalhou muito tempo no DEIC, trabalhou muito tempo com crime organizado, e você, mesmo agora como deputado, jamais deixou de lado as causas e os anseios da Polícia Civil, né? Isso, então, o que demonstra que nós somos multidisciplinares. A gente prende o traficante, a gente defende o animal, defende as minorias, os hipossuficientes, o crime organizado. Nós temos que trabalhar para toda a sociedade. Isso tem que ficar claro. Exatamente. E os animais não têm voz, não é? Não tem ninguém por eles. Exatamente, é o que eu falava, né? As pessoas sempre me perguntavam, não, mas o 13DP é uma delegacia do meio ambiente. Eu falo, pessoal, não. Eu relato o inquérito, eu baixo a portaria, se tiver que fazer o flagrante de roubo, de furto, de tráfico, se tiver que invadir a biqueira, eu vou invadir. Como eu peguei vários procedimentos celular dessa natureza, mas ninguém falava, o animal, por destacar, por não ser o normal do que era feito, ele acabava tendo um destaque diferente. Mas eu costumo falar para as pessoas, na Assembleia, por exemplo, todo mundo, o Bruno faz resgate e tal, mas tudo que os outros deputados fazem, eu também faço.
Exatamente. Participar de comissão de esporte, comissão de saúde, participar das sessões da Assembleia, apresentar projeto de lei para a saúde. Só que assim, o a mais nosso é o nosso amor pelos animais e a nossa tentativa de melhorar tanto as políticas públicas quanto também a legislação. Então, tanto que, na verdade, você é o delegado Bruno. O delegado Bruno, assim como o investigador Renzo, assim como a delegada Fabiana, nós somos multidisciplinares. O nosso dever e a nossa promessa é combater o crime de todas as naturezas. Para nós não existe crime maior, crime menor, Exato. Não é de menor potencial ofensivo. Nossa função, a sua função é defender todas as vítimas. Exatamente. E por trás de todo crime de maus tratos, se nós formos de verdade, de fato, investigar a fundo, porque normalmente não dá, né? Até pela falta de estrutura da polícia, que a gente vai entrar em outra linha, tem outros crimes. Então, o indivíduo, né, que pratica o crime de maus tratos contra o cachorro, ele agride a mulher, ele agride idoso, ele agride criança. Então, para as pessoas, né, que acham que é muito supérfluo nós trabalharmos em prol dos animais, tem tudo isso por trás, tem todo um cenário de fundo, que é um crime de violência doméstica, como eu peguei agora em Franco da Rocha. O cara deu uma barra de ferro no olho do cachorro, mas ele tinha quebrado o braço da mulher um dia antes. Eu vi você então falando sobre são vários casos que está diretamente ligado a outros crimes também. Olha, o Dr. Bruno falou uma coisa bastante interessante, que ele já vai deixar um gancho nosso para um próximo programa, que eu também tenho estudado sobre isso. Inclusive, eu dou aula na Academia de Polícia de Perfilamento Criminal, e é justamente isso que o Dr. Bruno falou. Alguns psicopatas, há estudo que a maioria deles eram aquelas crianças que na infância colocava fogo no gato, jogava o cachorro do 7º andar e todo mundo fala, ai, que menino levado. Mas, na verdade, já era um indício desse desvio. Exatamente. E muitas dessas pessoas têm uma relação, eu li um artigo, com violência doméstica. Quando você chega a entrevista as mulheres, o cara bate no cachorro, bate no gato, machuca o animal. Então, isso é muito mais complexo, não é, doutor Bruno, do que pode parecer. Com certeza, né? Eu falei, um cenário de frente que tem todo um cenário de fundo. De verdade, assim, de 10 casos que eu pego, 8 tem relação com outros crimes, né? Com autoria, porque nós também fazemos casos de cachorros abandonados que nós não conseguimos chegar na autoria. Mas de 80% tem relação com outro tipo de crime, com hipossuficientes, assim, com pessoas em estado de vulnerabilidade. E já me coloco à disposição para voltar. Deu uma atrasadinha que o trânsito estava surreal hoje, mas eu volto. Olha, gente, é uma promessa, hein? Vocês estão ouvindo? Não foi só para mim que ele prometeu. Doutor Bruno volta, porque os senhores perceberam que pauta é que não falta. Então, eu vou encerrar o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor a questão da zoofilia, o que é, o que significa e o tanto mal que ela pode causar para os animais e outra coisa, e para a própria saúde, porque também é um foco de disseminação de doenças. Porque, na verdade, não é uma relação natural, não é uma relação com consentimento. Então, é extremamente triste. E eu vou pedir para o Dr. Bruno fazer as considerações finais dele. Bom, agradeço o convite. Conforme eu disse, eu estou disposto a voltar. Vai ser um prazer falar sobre vários assuntos, sobre como denunciar, o que é maus tratos. São várias dúvidas dos protetores, né? Até das pessoas que são admiradores aí da causa animal. E agradeço, um abraço para o Renzo que está ali. Tamo junto. Dr. Bruno, muito obrigada. Eu estou muito feliz por tê-lo aqui por vários motivos. Uma que eu admiro muito você. Como você disse, a gente trabalhou um pouquinho de tempo junto, mas eu pude conversar com você, vi o seu trabalho, que não era só na causa animal, que foi o que se destacou, mas o Dr. Bruno era um excelente delegado em todas as áreas. É um policial completo, multidisciplinar e agora é um político também, que tem várias bandeiras e que tem essa que nós gostamos tanto, que o Renzo aqui no ABC defendemos de coração. Vai ser um prazer recebê-lo novamente. Parabéns pelo seu trabalho. Continuo à disposição como delegada e continuo à disposição aqui com leis e bichos para o que precisar. E pessoal, doutor Bruno, e não perca o nosso programa da semana que vem, e nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Nós vamos entrevistar um psiquiatra
que ele vai falar sobre acumuladores de animais. Muito Não perca. Muito legal. Porque, na verdade, as pessoas acham que é só uma pessoa desleixada, bagunceira, mas não. É um problema psicológico que precisa de tratamento e também causa sérios danos. Não percam a Guardiã da Notícia na próxima quarta, às 17 horas, com o programa Leis e Bichos.